A vida humana hoje é caracterizada por uma estupidez. Sempre existiu uma estupidez ao longo dos séculos, mas hoje, de forma mais acentuada e gritante, as pessoas são estúpidas, na sua forma de viver, umas com as outras, no trabalho, na vida familiar, nas lutas políticas, nos embates ideológicos. O que mais vemos por aí é a estupidez. Hoje vemos gerações cada vez mais estúpidas, modernas, portadoras de informações. Existe um acúmulo de informações, um excesso de informações, mas também uma estupidez galopante, megalomaníaca. E por que tanta estupidez? Por que tamanha estupidez sobre a Terra? Olha, em primeiro lugar, porque a humanidade perdeu o rumo, as pessoas não se conhecem, elas não sabem para que estão aqui, não reconhecem suas necessidades essenciais, não têm uma originalidade, não têm um estilo próprio. Então, o ser humano moderno está completamente deslocado, desviado e transviado da sua origem, da sua essência. E isso gera nele inúmeros sentimentos de frustrações, de desgosto, de baixa autoestima, de inconformismo, incapacidade de relacionar-se com as outras pessoas, de lidar com os problemas. Existe hoje uma grande incapacidade no ser humano. O ser humano moderno é um incapaz. Ele é portador de uma mania de grandeza gigantesca, mas, por outro lado, é vazio, se desconhece completamente e é estúpido, porque a estupidez ela é resultante de toda essa carência emocional, carência espiritual, falta de autoconhecimento, uma baixa autoestima. A estupidez é resultante disso tudo. Um ser humano desequilibrado, que não tem uma solidez emocional, é estúpido e vai se tornando cada vez mais estúpido na vida familiar, nos relacionamentos, no mercado de trabalho, nas negociações e por aí vai. Na política nem se fala, é praticamente só estupidez, sem exceções. Então, estamos diante de uma humanidade que perdeu a sua raiz, que está aqui ao léu, à toa, que não sabe para que está aqui, busca apenas tecnologias cada vez mais incrementadas para ganhar mais dinheiro, projeção, e com isso conseguir polir as suas aparências, mas por outro lado, cada vez mais esta humanidade encontra-se e está insatisfeita, infeliz, e por isso estúpida, porque talvez a grande fonte, a grande raiz da estupidez é a infelicidade, a frustração, o desgosto. Pessoas estúpidas são infelizes, são mal-humoradas, não têm um foco na vida, estão perdidas. Aquela estupidez ácida e atroz é apenas o efeito de uma vida interior não resolvida. Essa estupidez é apenas o efeito da infelicidade, do desgosto e da frustração. Então, nós podemos hoje, mais do que nunca, observar esta estupidez estabelecida. Ao longo dos séculos, no passado, já existia a estupidez, mas hoje ela está talvez mais polida, mais camuflada, num mundo, numa sociedade de variedades comerciais, variedades de encenações, porque hoje tudo é tão múltiplo, existem tantas opções, a vida se tornou
um verdadeiro buffet de consumo, de emoções fraudadas e fraudulentas. A modernidade é um grande buffet, e neste grande buffet moderno é possível camuflar, é possível, entre aspas, camuflar a sua estupidez com uma educação polida, ou seja, o politicamente correto. O politicamente correto é a grande titia feliz da modernidade, onde tudo é aceito, onde tudo é observado com um ar de gracinha, se ri para tudo, se esboça sorrisos mirabolantes para as atitudes mais decadentes, porque se quer agradar as pessoas de qualquer forma, mas por trás disso tudo existe uma grande estupidez, porque mesmo aqueles, ou notadamente aqueles que advogam o politicamente correto, são pessoas estúpidas e infelizes, e que buscam no politicamente correto um conforto, um consolo para a sua insatisfação interior. Então isso é um fato. Por outro lado, os dogmáticos, com a sua estupidez dogmática, então, nos inúmeros lados hoje se observa a estupidez. Na esquerda, na direita, no centro, nos ateus, nos religiosos. O que mais caracteriza a nossa época é justamente a estupidez. E toda esta polidez pedagógica dos dias atuais, todas essas máscaras de bem-estar que as pessoas vestem, todas estas vestimentas ideológicas, vestimentas, na verdade, de um vazio, porque as vestimentas elas existem apenas para tentar esconder um vazio. Tudo isso apenas existe, tudo isso apenas está aqui porque falta o essencial. Falta para as pessoas realmente saberem para que estão aqui. E se soubessem para que e por que estão aqui, escolheriam outros rumos em suas vidas. Teriam outros objetivos, outras metas, propósitos verdadeiros. É o que falta. Como a vida hoje está sem propósito, as pessoas vão se tornando cada vez mais vazias, infelizes, estúpidas, grosseiras, arrogantes, prepotentes e vaidosas. Então, existe hoje uma série de defeitos cumulativos e acumuladores que as pessoas vão acumulando em si, buscando uma performance agradável diante dos demais. Mas tudo isso gera um ser humano desequilibrado emocionalmente, que já não consegue lidar com as situações da vida e que se sente incapaz, porque a incapacidade ela é uma das grandes características e marcas dos dias atuais. Uma humanidade tão moderna, tão tecnológica, por um lado, mas pessoas tão incapazes de lidar com pequenas coisas. Isso é o pior. E quando não se sabe lidar com as pequenas coisas, a estupidez começa a se manifestar, as pessoas se tornam estúpidas, porque a estupidez é apenas a comprovação de que o ser humano não conseguiu resolver o mínimo dentro de si. Quando ele não resolve o mínimo dentro de si, se torna estúpido, mal educado e grosseiro, com os semelhantes. Então esta é a grande marca da nossa época. Pessoas tão polidas externamente, politicamente corretas, ou do outro lado, os dogmáticos que lutam contra a decadência, mas de uma forma bitolada. Existe lá também a estupidez do revanchismo, daquele que quer resolver as coisas na porrada, e também não é assim. Não é na perspectiva dogmática
tentando levar as coisas no peito, nem na perspectiva do politicamente correto, que se resolve as coisas, são apenas os dois extremos da estupidez que estão aí, digladiando, lutando e se devorando, e está tudo errado nestas duas perspectivas. Falta para as pessoas acordarem dentro de si, primeiramente, se resolverem consigo mesmas, encontrarem um equilíbrio emocional, porque onde o equilíbrio emocional se estabelece, a estupidez ela perde o espaço, a estupidez ela reduz, né? Ela é reduzida em seu tamanho, e as pessoas se tornam mais serenas e capazes de lidar com seus problemas, com os semelhantes, com os altos e baixos da vida. Então, diante de tanto desequilíbrio, as pessoas se tornam realmente estúpidas, né? Porque o desequilíbrio é certamente a pior coisa que existe na vida. Esta vida de extremos, esta vida de extremismos, esta vida completamente desfocada, onde o ser humano caminha sem saber para onde ir, gera uma angústia, uma ansiedade, ou uma depressão, ou uma revolta, por outro lado. O que são os revoltados e os revolucionários, senão estúpidos, frustrados, que querem se vingar de seus semelhantes? Então olhemos só quanta estupidez já surgiu ao longo da história da humanidade, por causa da infelicidade, da frustração, da baixa autoestima, da falta de autoconhecimento, da falta de um propósito, de metas, de objetivos reais e verdadeiros. Esta humanidade que caminha às cegas vai semeando a estupidez por aí. E onde se semeia a estupidez, surge a desgraça, como resultado imediato desta grande falta de propósito, sentido e objetivo. A fonte da estupidez é certamente a infelicidade, a inconstância, o desequilíbrio. Se as pessoas fossem mais equilibradas, todas as suas ações, os seus relacionamentos seriam também positivos, trariam resultados agregadores, e não este caos que deixa as pessoas cada vez piores, porque elas já não sabem lidar com as suas próprias contradições. Neste mundo contraditório, cheio de contradições, a estupidez prevalece, porque um ser humano que se contradiz, porque não sabe o que quer de fato, o que precisa de fato, vive numa vibração errada, numa vibração inadequada, e se torna estúpido com os demais à sua volta, e estúpido consigo mesmo, primeiramente, porque a pior estupidez que existe é aquela para consigo mesmo, daquele que vive no piloto automático, cegamente, que apenas aceita as recomendações do cabeção, colocando de lado a intuição. Renegar, negligenciar e sufocar a sua intuição é a maior estupidez que existe. E o único remédio para sanar toda esta enfermidade emocional é certamente o despertar espiritual. Somente pessoas despertas em espírito, ouvindo a sua intuição, é que não podem ser estúpidas. Quem está apenas aqui no cabeção acaba sendo estúpido, inevitavelmente, porque a mente sozinha, gerenciando a vida do ser humano, se torna estúpida. Porque tem um olhar muito voltado aqui para a matéria grosseira mais densa. A mente humana tornou a vida humana estúpida, porque lhe falta uma visão, uma perspectiva mais ampla, que na verdade não lhe cabe, a mente não tem, somente o espírito é que tem essa perspectiva mais ampla. Mas como ele é negligenciado pela mente, resta apenas a perspectiva mental,
com as suas inúmeras formas de estupidez. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!